Olá pessoal, muito bom dia para quem estiver em Portugal, boa tarde, aliás, no Brasil, boa tarde para quem estiver em Portugal. Sejam muito bem-vindos ao primeiro PAS Marathon em português. Nesse evento nós estamos trazendo 8 sessões técnicas apresentadas por experts na área de Data Platform. Nessa sessão nós vamos ter o Marcos Vinícius Bittencourt, que vai falar sobre Hacking SQL Server e muito obrigado. Dessa forma, eu passo a palavra para o Marcos. Vai lá, Marcos, todo seu. Beleza, muito obrigado, Edivaldo. Obrigado a todas as pessoas que estão aí presentes. Primeira edição do PES Marathon, uma honra poder estar falando aí um pouquinho para todos vocês. E bom também estar compartilhando aí um pouquinho de conteúdo com todo mundo. Acho que o dia está sendo bem repleto aí de conteúdo bem bacana para a gente poder estar falando um pouquinho. Vamos falar então um pouquinho sobre hacking. Antes de mais nada, a gente sempre lembrar que este evento, assim como diversos outros, são ofertados aí pelo PES, Associação de Profissionais de SQL Server. A gente tem diversos outros eventos, né? Então, como por exemplo o PES Summit, que vai acontecer aí de 6 a 9 de novembro. E tem outras formas que vocês podem se conectar ao PES e às comunidades técnicas ao redor de todos vocês. Então, existem local groups, seja em Portugal, seja no Brasil, ao redor do mundo todo, temos diversos grupos locais, onde vocês podem estar acompanhando as meetups desses grupos e participando dos eventos que eventualmente são executados. Além disso, a gente tem os grupos virtuais, que possibilitam aí uma gama maior, né, de acompanhamento, e outros eventos como o SQL Saturday e o PES Marathon, que são eventos mesmo que ocorrem em determinado dia, e aí também a gente tem diversos treinamentos acontecendo, seja de SQL, Business Analytics, Big Data, tudo que envolve Data Platform para a gente estar vendo um pouquinho mais, né? Também pode participar, além de como ouvinte, vocês podem estar participando como voluntários, o PES incentiva bastante isso, é super legal porque é um método de como começar na comunidade. Então, acessem o site pes.org e deem uma olhadinha em tudo que o PES oferece para vocês aí. E vamos ao que viemos falar um pouquinho, né? Então, primeiro, quem sou eu, né? Quem não me conhece, Marcos Vinícius Bittencourt, eu sou Database Consultant no Grupo Boticário, uma empresa do ramo de cosméticos aqui do Brasil, a maior empresa deste ramo na América Latina. E a gente fala um pouquinho sobre falando um pouquinho sobre como surgiu, né, o conceito de hacking na minha vida. Eu sou MVP em Data Platform desde 2014. No PES eu atuo como Regional Mentor, então auxiliando as regiões Latam e o PES nessa gestão dos grupos, mestrando como ciência, computação e ciência aplicada na Universidade Técnica Federal do Paraná e bacharel em sistemas de informação na Universidade de Caxias. Então, os meus contatos, fiquem à vontade depois para me procurarem, blog, LinkedIn, Twitter, e-mail, o que for que vocês procurarem aí. E quando a gente fala de segurança, e aí vamos falar de hacking, vamos trazer o tópico de segurança para a nossa mesa de discussão aqui, a gente fala, e eu costumo trazer essa primeira frase que é "There is no prize, only blame", então nós não temos recompensas, né? A gente fica somente com essa culpa, essa questão sobre segurança. Por que eu trago este tema, tá? Esse que é um ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando a gente fala de segurança, normalmente é um tema complexo, a gente trabalha muito no limiar de cometer uma falha. E por que eu digo isso? Porque quando a gente fala de segurança, eu faço até uma pergunta que eu normalmente faço para vocês, e aí quando a gente traz isso para a nossa realidade, é um pouquinho diferente, né? Vamos imaginar, quantos de vocês que estão assistindo têm área de segurança na empresa de vocês, né? Então, poxa, tem um número bem considerável de pessoas que têm a área de segurança aí na sua equipe, né? Que tem essa segmentação específica de segurança. E aí a pergunta que normalmente eu faço é: quantos de vocês já tiveram problemas ou tiveram problemas nos últimos 2 meses com o time de segurança? Pessoal, se vocês puderem interagir ali com a mãozinha, essa pergunta eu gostaria que vocês levantassem a mão. Quantos de vocês tiveram problemas recentes com o time de segurança nos últimos 2 meses? Legal, tem aqui 1, 2, 3 pessoas. Gente, pensa assim, agora eu vou trazer o seguinte ponto. Quem teve problema, com certeza teve
Até se vocês puderem, acho que baixar a mãozinha, muito obrigado. Senão daqui a pouco o Edivaldo vai perguntar o que vocês estão precisando aí. Quando os que tiveram problema, pensa assim, vocês com certeza tiveram uma situação constrangedora ou um problema dentro da empresa, vocês tiveram que atuar aí com o time para resolver e tiveram um motivo pelo qual reclamar aí da equipe ou do que aconteceu dessa situação, né? Aí a pergunta que eu faço agora é a seguinte: de todos aqueles que não levantaram a mão, ou seja, aqueles que não tiveram problemas com segurança, quantos de vocês agradeceram ao time de segurança pelo trabalho bem feito? É exatamente isso. A resposta normalmente é essa. Ninguém faz esse agradecimento. Por que ninguém faz isso, gente? É um, é um comportamento normal do ser humano. O que é isso? A gente entende que a área de segurança, ela está fazendo o papel dela quando ela fez algo bem feito. Ou seja, quando tudo correu como esperado, quando a gente não teve problemas, a área de segurança fez o que ela devia fazer. A gente não entende o quanto a gente vê isso, mas a gente não tem aquela questão de, poxa, quando tudo deu certo, é mais do que a obrigação. E não necessariamente foi um trabalho bem feito, a gente tem esse reconhecimento. Então vejam quanto simples ou quanto problema a gente pode ter com uma área e quando ela faz tudo certo, isso parece ser o normal. Então por isso que eu coloquei essa frase para a gente começar, porque quando a gente fala de segurança, esse é o primeiro ponto que eu costumo levantar. Vamos tentar olhar o aspecto de segurança e nos colocar como os responsáveis também por isso acontecer. E quando a gente olha para o mercado, a gente vê diversas situações, não sei se todos lembram aí dos últimos mais recentes, né? Probleminhas com cybercrime, envolviam aí alguns desses caras, algum ransomware, WannaCry, não sei se todos lembram, Meltdown, Spectre, todos lembram o que esse cara significava na prática? Então vamos lá, bem rapidinho para a gente contextualizar, né? O WannaCry realmente era um ransomware, então era realmente um sequestro, né, de informações, onde os dados eram criptografados e a gente tinha que fazer a descriptografia através desse resgate, né, de certa forma. Vejam do seguinte ponto, o SQL ele protege o dado quando o arquivo está lá no teu sistema operacional. Então, qual era o grande problema, assim como SQL, entre outros bancos de dados, né? Mas imaginem o que acontecia quando esse cara era criptografado de maneira forçada, porque era realmente isso que acontecia no sistema operacional. De certa forma, a gente, em muitos casos, teve a corrupção dos dados. Gente, imagina qual o risco disso. A gente sofria um ataque, né, que era um sequestro, a gente tinha os nossos dados roubados, e aí a gente pagava, em alguns casos, muitas empresas pagaram esse resgate e não tinham ainda seu dado de volta, porque o arquivo tinha sido corrompido na criptografia. Então vejam o risco que isso era para o ambiente, e aí a gente fala um pouquinho sobre tempo de discover desses vírus, né? Especificamente o ransomware, que era o WannaCry, ele era um vírus do tipo D90, D90 ou D120, até não me recordo agora com precisão, mas o que quer dizer isso? Quer dizer o tempo de descoberta deste cara e habilitação de segurança. Então, todas as plataformas já possuíam maneiras de se defender do WannaCry. Entretanto, muitos não faziam a atualização no tempo determinado ou a sua rotina de atualização do seu ambiente ainda não tinha acontecido no período. Mas era um vírus já descoberto, era um método de acesso já descoberto, compartilhado, e as proteções já existiam para isso, mas nem todo mundo estava coberto. Esse cara teve seu impacto gigantesco, e aí a gente teve logo depois duas outras vulnerabilidades aí que foram descobertas, dois outros caras, que eram o Meltdown e o Spectre. Meltdown era um bem característico, né, acesso à memória reservada ao kernel do sistema operacional, e existem diversas até ferramentas que a gente pode utilizar para simular, né, esse acesso à memória reservada do kernel. E o risco disso imagina vocês, se a gente acessar uma memória, não precisa nem ser a memória reservada, tá? Mas como uma simulação, acessando uma memória convencional, se a gente tiver uma conexão ODBC criada, a gente consegue, através da memória, pegar a senha dessa conexão. Então, vejam o risco de ter um cara desse sendo disponível uma vulnerabilidade dessa exposta assim. O Spectre é um pouquinho mais difícil de como ele funcionava, um pouquinho mais
complicado, né? Mas ele também causava um estrago gigantesco. E onde que ele entrava, né? O Spectre ele funcionava de uma forma um pouco mais especulativa, né? A famosa execução especulativa. Vocês têm em mente que o processador de vocês ele faz as coisas tão rápidas que parece que ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Mas não. E como que ele faz para fazer essas coisas tão rápidas, né? Porque, de certa forma, ele faz em milésimos, microsegundos, coisas absurdamente rápidas. Então, ele trabalha com uma forma preditiva de execução. Então, o que ele faz? Imagina que a gente está fazendo um cálculo na calculadora, certo? Vocês colocaram 1 mais 1, resultado 2, mais 1, resultado 3. O que de uma maneira, né, criando uma analogia só para entendimento, o que o processador vai fazer? Ele já vai automaticamente imaginar que vocês vão somar mais 1 e deixar o 4 em memória já para ser utilizado. Onde, caso vocês façam realmente esse cálculo, ele já está realizado, o tempo de poder de processamento foi encurtado e ele ganhou tempo com isso. E entregou para vocês muito mais rápido. O Spectre invadia essa execução e ele fazia uma proposta para o processador de que o próximo processamento seria a entrada deste código no teu sistema. Então, era assim que ele funcionava. Então, vejam quantos crimes envolvendo tempos de descoberta muito grandes e que a gente acabou sendo invadidos, né, por esses problemas. Até usando de um caso bem mais recente, acho que um dos mais recentes que aconteceu, a gente teve lá um probleminha com o Intel Active Management Technology, que possibilitava um controle total da máquina em mais ou menos 30 segundos, mesmo usando BitLocker, PIN code, não importa. Ele permitiu acesso físico ao equipamento, independente de senha, e essa ferramenta é uma ferramenta de gerenciamento de BIOS lá da Intel. Então, um problema extremamente grande que também estava disposto, né? E quando a gente fala de exposição, a gente fala de perda e brecha, né, nesses dados, né? Gente, é quase impossível estimar, né, o percentual de perda de dados, mas existem estatísticas de 5 trilhões de registros que eles consideram registros de extrema segurança, né, registros que causariam problemas grandes, teriam sido perdidos ou, né, expostos em 2018. Mas isso lógico, é um número, uma estimativa, mas pensando além disso, e aí eu trouxe esses casos que são não tão recentes, mas vem da história, né, para a gente pensar o seguinte. Lá em 2011, 77 milhões de contas da PSN, da PlayStation Network, foram expostas e invadidas. Contas que possuíam cartão de crédito, endereço, nome das pessoas, a própria senha. Bom, a PSN teve um problema gigantesco, conseguiu fazer diversos trabalhos de segurança para evitar isso, mas no final das contas eles tiveram que deram alguns jogos como pedido de desculpa, de certa forma, para os usuários, mas o pior prejuízo, e isso não, com certeza é longe de ser esses jogos que eles tiveram que oferecer, é na imagem da empresa. Gente, pensam assim, pensem da seguinte forma, vocês têm duas empresas para optar, eu vou colocar só duas aqui, temos muitas mais, né? Mas vamos colocar duas empresas para optar para comprar um console de videogame. Sony, PlayStation ou Microsoft, Xbox. Um dos caras tem uma imagem lá em 2011 de invasão, perda dos dados. Gente, a gente está falando de perda de informação, a gente está falando das informações sigilosas nossas sendo expostas. Imagina o quanto a imagem da empresa é prejudicada quando isso acontece. Mesma coisa Yahoo. Teve recentemente, não tão recentemente, 2016, né, 1 bilhão de contas comprometidas. E aí, a imagem da empresa é muito prejudicada com isso, né? Vocês estão acompanhando aí o caso do Facebook e acho que no final do ano passado, aí a gente teve um caso também do Banco do Brasil, onde alguns hackers invadiram a página do banco e colocaram um emulador de Mortal Kombat para rodar. Esse era uma imagem obtida no momento que ocorreu a invasão. Então pense em quanto uma empresa perde em imagem quando ela tem esse tipo de invasão. Empresas que a gente muitas vezes confia segurança, confia as nossas informações lá.
E outro ponto que é extremamente importante é o seguinte: Marcos, mas vamos lá, no caso do Yahoo, invadir a minha conta, não vai ter muita coisa na minha conta, né? O máximo que eu tenho lá é os e-mails lá do PES, os meus e-mails de conversa aí com o pessoal da comunidade, SQL, eu não tenho nada tão importante, eu não deixo as minhas informações sigilosas nesse e-mail. Gente, tem um problema sobre o que acontece quando um hacker consegue invadir uma informação de vocês, que é obter padrão. A obtenção do padrão de uma pessoa pode se repetir e pode ser reproduzida na obtenção de outra conta. Porque existem inúmeras pessoas que compartilham pensamento, método de pensar, né, o padrão de como gerar uma conta, de como criar uma senha, e isso, de certa forma, possibilita com que eles façam esse acesso. Então, pensando, por exemplo, numa aplicação onde ela gera um serial, se a gente consegue entender o padrão de geração dessa serial key, a gente está conseguindo descobrir como gerar outras chaves. Então, é assim que essas coisas funcionam. E aí tem um ponto lá que a gente fala muito sobre o que realmente é um hacker, um cracker, um firker, carder, enfim. Tem toda essa nomenclatura aí desses acessos envolvidos, né? Mas na prática, gente, quando a gente fala de um hacker, é alguém que está tentando realmente extrapolar essa segurança, mas a título de melhoria, a título de não obter lucro com esse tipo de acesso, né? Então, não é com o intuito maléfico que a pessoa vai fazer isso. Essa é uma premissa, né, que a gente fala quando a gente usa a nomenclatura de hacker mesmo, especificamente falando. O cracker, sim, né, ele vai utilizar aí para realmente obter vantagem disso, e aí o firker ou o carder são os caras que usam isso para cartões, para telefones, para obter acesso de outra forma e com outros benefícios próprios, né? Mas quando a gente fala de hacker, a gente está falando de uma obtenção ou uma quebra de paradigma, de limite aí, com o propósito de evolução. Então a gente tem que cuidar para não confundir isso, não sempre que ouvir a palavra hacker, pensar que a gente está falando de algo negativo, né? De certa forma, não. A gente está falando, sim, de uma quebra de limite, e isso não necessariamente trará algum prejuízo. Muitas vezes a gente realmente está fazendo com um propósito de explorar um pouco mais, né? De chegar e trabalhar além dos limites. Quando eu chego nesse conceito, e aí é extremamente importante esse ponto, eu coloco a seguinte pergunta, né? Ih, ficou errado aqui. Vocês já hackearam algo? Gente, por favor, levantem a mão aqui. Vocês já hackearam alguma coisa? Então, gente, teve bem pouca gente que levantou a mão aqui. Acho que umas 2, 3 pessoas, 4 pessoas. E aí eu trouxe o Hacking Concept, né? O que eu quero dizer com isso? Conceito de hacking, né? E eu vou tentar trazer uma linha diferente de abordagem do conceito hacking, porque eu quero que vocês entendam que talvez muitos mais de vocês já hackearam alguma coisa. Qual que é o conceito de hacking, né? Até uma recomendação que eu faço, se vocês procurarem um TED Talk de um menino, acho que tem 14 ou 12 anos, ele fala sobre hackschooling, que é hackear a escola, né? E quando eu falo do conceito de hacking, eu quero que vocês levem para vocês, para a empresa, para o trabalho de vocês, o conceito de hacking também. O que é o conceito de hacking que eu quero trazer aqui? É a gente não ser limitado, né, com as imposições ou as barreiras ou os limites que nós temos nas nossas empresas. Então, quando eu digo de hackear algo, eu estou falando de repente, extrapolar o limite da minha função, da minha atividade e entregar um pouco mais. Entregar algo diferente do que eu posso fazer ou um pouco mais do que eu posso fazer. Não ficar limitado a uma barreira que a minha organização me impõe. Né? Então, existe uma frase que diz que, até um filósofo comenta isso, né? A gente contrata pessoas inteligentes, a gente não contrata pessoas inteligentes e diz para elas o que fazer, a gente contrata pessoas inteligentes para elas nos dizerem o que fazer.
Então, essa é a proposta de hacking, gente. Fazer algo a mais, entregar algo a mais. E aí, quando eu digo, se vocês já extrapolaram os limites que a organização de vocês impôs, se vocês já fugiram da atividade que era a proposta para vocês para entregar algo a mais, para resolver um problema, vocês hackearam o sistema da empresa, ou da organização, ou da comunidade que vocês faziam parte. Isso também é hacking. Isso também é hackear. Então, é isso que eu queria trazer também, esse conceito, para a gente falar um pouquinho sobre gerar algo a mais e quebrar esses limites, hackear os nossos ambientes, hackear as nossas empresas, hackear os nossos sistemas. Hackear neste conceito, nessa proposta de entregar algo que não está na nossa proposta, que é algo que está fora do nosso limite. E aí agora vamos falar um pouquinho de SQL, para falar dos conceitos que isso traz, e a gente fala um pouquinho de segurança em SQL Server. Quando a gente fala de SQL Server, especificamente falando, a gente fala de diversos fatores que falam de segurança para SQL, né? Dentro desses caras, a gente divide mais ou menos isso em servidor e banco, né? Por que servidor e banco? Porque a gente sabe que quando trabalha no SQL Server, a gente, na parte de servidor, é tudo aquilo que autentica no SQL Server, né? Então, a conexão na instância de banco de dados. E quando a gente fala do banco, a gente fala de sim as permissões que tangem os dados que estão armazenados lá dentro. Então a gente faz essa separação. E aí a gente vai fazer o seguinte: vamos usar de um cara bem conhecido, desses caras que estão aqui, a gente usa diversos, alguns não, alguns a gente só viu na literatura, mas tem um cara que é comum para quase todos os ambientes, né? A gente normalmente vê isso lá, e é esse cara aqui. A gente fala sobre o SA, tá? E aí, vamos falar um pouquinho sobre o SA, e antes de entrar no nosso modelo, eu vou falar um pouquinho sobre o mindset de hacker, né? O que o hacker quer fazer no ambiente de vocês? Ele quer entrar, destruir tudo e nunca mais acessar? Porque no momento que eu entrar no ambiente de vocês, deletar um banco de dados, automaticamente eu não vou mais conseguir entrar pelo mesmo método, porque as senhas serão trocadas, as portas em firewall serão bloqueadas. Então, a gente não vai, de fato, conseguir atingir o objetivo de fazer algo a mais. A gente vai ter uma primeira invasão. O hacker não pensa dessa forma. O objetivo dele é exercitar a tentativa de acesso. Se ele vai tentar exercitar isso, ele vai fazer um primeiro acesso. Se ele tiver um sucesso, ele vai criar outros métodos, mecanismos e formas de acessar novamente com menos probabilidade ainda de ser descoberto. Então, esse é o mindset. Normalmente essa é a forma de tentativa, de ataque que acontece. E aí, trazendo um pouquinho de um caso de um cliente que eu atendi, a gente tinha um trabalho de penetration test para ser executado, e quando a gente estava fazendo esse trabalho com eles, em certo momento a gente descobriu uma outra falha, né, de segurança envolvendo uma hospedagem de site nesse cliente, e a gente descobriu que há mais ou menos 3 anos, né, existia um hacker armazenando um site nessa empresa, e esse site era acessado direto, sem problema nenhum. Poxa, olha o que ele fez. Ele armazenou um recurso, né, um recurso próprio, na infraestrutura desse nosso cliente, e deixou esse cara lá. Quando que ele foi identificado? Quando, através do Google Analytics, a gente descobriu que o site era um dos mais visitados. Então vejam o risco e a falha, né, que tinha de segurança nesse ponto, mas principalmente vejam o quanto ele conseguiu acessar o ambiente, foi intrusivo, né, de conseguir armazenar os seus repositórios lá, mas ele não destruiu nada e deixou essa brecha disponível para que ele fizesse essas devidas atualizações e mantivesse esse serviço rodando. Se ele tivesse entrado e destruído alguma coisa, ele teria fechado a porta dele, ele não teria mais acesso a isso e rapidamente essa empresa teria identificado e não tanto tempo depois. Isso acontece não só nesse caso, como diversos outros casos, que a gente vê que o acesso é descoberto não por uma destruição, não por algo indisponível no momento, ele é simplesmente descoberto porque alguma coisa saiu do controle, alguma coisa não está como deveria estar, mas o tempo de resposta, o tempo de identificação disso, quando essa invasão não é destrutiva, é muito rápido. Então, isso é um ponto extremamente importante de a gente colocar em consideração. Isso é um mindset que a gente vai exercitar agora.
que a gente vai exercitar? Então, vamos para um ataque. A gente vai simular um ataque, gente. Aí eu vou trabalhar com alguns conceitos que a gente tem aqui. Que quando eu estava fazendo o meu mestrado na parte de segurança, o mestrado tinha tese em segurança de ambientes compartilhados. Tá? E a gente tinha o seguinte ponto, tá? Eu nunca achei uma literatura que me explicasse isso, então eu criei um modelo que fazia sentido para o meu trabalho, tá? Então esse modelo aqui é o modelo que eu desenvolvi para a minha atividade, para o meu trabalho, para a minha tese, que falava sobre as camadas de invasões, as camadas de segurança para uma invasão, né, no ambiente. Então, o que eu quero dizer quando eu falo da camada física, né? O que eu quero dizer da camada física? Bom, a camada física é o seguinte: a camada física é, de fato, sair do ambiente onde o acesso começa até chegar na empresa onde ele está invadindo, seja empresa, seja local, tanto faz. Isso é chegar na camada física. Então, realmente sair do computador do hacker até o computador de quem será invadido. Tá? Isso é a quebra da camada física. E aqui ele tem que quebrar firewall e N outras seguranças que são impostas aí, discover, né? Tem que saber onde ele está, quem ele é, e aí realmente invadir ou invadir de forma aleatória. Segundo cara, e aí esse cara é extremamente importante, é Network Security. Depois que ele invade a rede da empresa, da pessoa, ele tem que explorar a própria rede. Então ele tem que descobrir, de fato, o que tem lá, que recurso tem lá, o que ele vai fazer com esses recursos, saber quem é quem dentro de uma rede. Tá? Descobrir, de fato, que as empresas são. E isso ele precisa escalar privilégios, porque ele precisa ter permissões dentro dessa rede para poder fazer isso. Depois que ele fez isso, ele precisa agora, de alguma forma, quebrar a camada de servidor. Camada de servidor e, posteriormente, quando a gente vai falar de banco de dados, SQL Server, a gente vai falar de quebrar a camada do banco de dados. De certa forma, usando alguma credencial, alguma coisa do gênero. O que nós vamos fazer, então, na prática? Nós vamos explorar algumas falhas. Não sei se todo mundo conhece, Built-in Administrators. São os administradores locais da máquina, em que muitas vezes são permissionados como administradores do seu computador. E, consequentemente, quando instala SQL Server, eles podem ser permissionados lá dentro. A gente vai explorar principalmente account sysadmin habilitados, browser habilitado, e a gente vai falar um pouquinho sobre firewall. O que eu queria que vocês entendessem aqui, tá? Só voltando às camadas para vocês entenderem onde a gente vai trabalhar. E até para a gente não perder o nosso foco. Nosso foco é banco de dados, SQL, e a gente vai fazer esse ataque passando da camada física. Então, a gente vai trabalhar numa máquina, só para criar, né, essa situação hipotética, onde eu já quebrei a camada física, eu já estou em um servidor onde eu vou invadir. E a camada de rede, basicamente, eu vou trabalhar com privilégios já escalados de rede. Então, eu vou passar esses dois pontos, até porque não sou um profundo especialista na área de redes e segurança, no que tange a partir dessa comunicação. Então, para a gente também não entrar em conceitos que talvez precisaria de um aprofundamento muito maior, esses dois caras a gente já vai ter explorado, tá? Physical Security, Network Security. Então, a gente já vai ter quebrado a parte de rede e quebrado a parte de acesso aos servidores. A gente vai explorar como descobrir na rede quem é quem, servidor e banco de dados, certo? Então, vamos para o ataque, vamos para a nossa demonstração, e aí a gente faz esse acesso. Então, eu vou acessar um servidor aqui, esse servidor para a gente ilustrar nosso ataque, e aí eu vou usar o seguinte. Basicamente, esta máquina, de certa forma, a gente vai começar não sabendo o que essa máquina é, tá? A gente vai trabalhar imaginando que esta máquina é uma máquina qualquer, de uma rede qualquer, da qual eu acessei e eu não sei o que ela é destinada, tá? Então, eu não sei para o que ela serve e eu não sei o que ela faz de fato. Não sabendo isso, a gente tem que fazer o quê? Primeiro passo, uma descoberta de rede. Para fazer essa descoberta de rede e fazer todo esse trabalho, eu vou usar uma ferramenta chamada Metasploit. Essa ferramenta ela funciona como um atalho, uma biblioteca
que possibilita alguns passos que eu não necessariamente preciso que eu necessariamente faça isso aqui. É uma das bibliotecas atalham esse meu serviço, né? Então vamos lá, vamos simular o que esse cara faz. Eu vou usar um carinha aqui que é um scanner. Basicamente, esse scanner serve para que eu faça uma varredura na minha rede. E eu vou fazer o quê? Um SQL ping, né? Bom, vamos lá. Então, o que eu sei de informação desse SQL ping, né? O que eu sei desse cara que eu posso utilizar? Então, no show options, eu consigo ver de fato todas as informações que eu posso passar. Mas o que é importante para mim nesse caso é que eu só sei onde eu estou. Então, eu vou colocar onde eu estou, que é a máquina da qual eu estou fazendo essa atividade, né? Eu sei ela e eu vou setar lá um número de threads, só para a gente ter um número qualquer aí que a gente poderia fazer esse trabalho. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui, tá? Quando eu rodo esse exploit, basicamente ele varre a minha rede, tá? E dentro dessa varredura, ele procura servidores que respondam, que o SQL Browser me responda alguma informação sobre SQL Server, tá? Existe biblioteca para diversas outras bases de dados, só dar uma pesquisadinha, vocês conseguem ver outras opções aí. Mas na prática, o que eu consegui obter através de um IP? Gente, pensem assim, eu tenho somente o IP da máquina que eu estou. O que ele me retornou? Ele me retornou o nome do servidor, ele me retornou o nome da instância do SQL Server, que é um nome default, né? Então a gente está usando um SQL sem instância, sem nomenclatura para instância, e ele bota o MS SQL Server como padrão. Ele pergunta se é cluster ou não, e ele traz essa resposta dizendo não, não é cluster, então eu sei que trata-se de uma máquina standalone. Eu tenho a versão do SQL Server, e olhem como isso é extremamente importante, né, pessoal? E eu tenho a porta, né, 1433. Vamos lá. Então eu tenho diversas informações do SQL Server, do qual eu posso agora tentar fazer uma invasão. Vamos tentar fazer um exercício similar ao que muitas pessoas num ataque tentariam fazer, que é o seguinte: com essas informações, o que a gente tem de importante aqui? O que a gente consegue captar? A porta é default, tá? Não é cluster. A instância é com a nomenclatura default, sem nome, né? A versão do SQL Server, eu sei que essa aqui não é a última versão do SQL Server. E se a gente olhar lá, algumas versões de ISO já vem esta mesma versão do SQL Server. Então a gente tem a porta padrão, não é cluster, nome da instância padrão, e esse SQL não é atualizado frequentemente, porque a gente está falando de uma versão antiga. A probabilidade de a gente ter o SA habilitado nesse cara é extremamente grande, porque o cara fez uma instalação padrão, onde eu consigo ver que ele foi fazendo a instalação next, e onde pediu a senha, ele foi lá e colocou uma senha, certo? É uma boa probabilidade. Então vejam que algumas informações oferecidas por um simples varredura na rede conseguem me dizer algumas informações extremamente importantes desse cara. Então, o quanto a gente consegue obter de informações, e aí isso aqui é bem simples, gente, é similar ao que a gente faz de engenharia reversa em qualquer coisa. Coisas que são muito padrão, consequentemente, ou A gente não está te ouvindo. Acho que teve um problema com a conexão dele mesmo. Vamos esperar ele voltar aqui, que parou aqui do nosso lado também. Vamos aguardar um pouco aí para ver se o Marcos volta.
Já tive algum feedback aqui dele, ele tá tentando, tá dizendo que tá voltando a conexão dele, daqui a pouquinho ele já tá aí. Alô? Estamos te ouvindo, cara. Pode continuar aí. Tá me ouvindo? Sim, sim, tá ouvindo. Pode Aonde seguir. parou? Desculpa, peço desculpas aí, deve ter tido um problema na conexão. Onde que a gente parou? Você estava na tela da demo, Beleza. isso. E aí, bom, acho que você pode Vou, continuar aí. vou, vou Exatamente. restabelecer aqui e aí a gente volta um pouquinho. Toda a parte Sem problema. da explicação do output aí a gente viu. Ah, show de bola. Tá, beleza? Falou. Foi uma queda rápida, obrigado. Falou. Então vamos lá, pessoal, bem rapidinho. Voltando aqui. Vejam todo o cenário que a gente conseguiu obter, né, e trabalhar com essas informações através de uma simples varredura de rede, tá? Então a gente pode ver que diversas coisas dessas informações são padrão e através dessa informação padrão vamos explorar outras coisas. A gente vai fazer agora uma simulação de um brute force, tá, pessoal? Então a gente vai vir aqui, esse brute force baseado num arquivo de senhas, que é esse txt aqui. Esse TXT tem diversas senhas, dentre as senhas que a gente tem aqui, né? Vou colocar até mais uma senha. Marathon 2019. A gente tem diversas senhas, dentre essas diversas senhas, uma delas é a nossa senha. De longe, isso aqui é a melhor forma de fazer isso, obviamente, né? A gente está falando de uma situação hipotética só para a gente exercitar isso que a gente está fazendo. Beleza, mas de qualquer forma, feito isso, bom, poderia usar lá, por exemplo, um backtrack como password list, e tem outras formas de fazer isso, tá? O brute force não é a das melhores, mas para ilustrar o que a gente vai querer fazer, tá? Então, o que a gente vai fazer? Bom, baseado no brute force, eu vou usar uma outra biblioteca, tá? Também baseado no scanner, ela é de MS SQL e esse cara é o MS SQL Login, tá? Nesse cara, funciona da seguinte forma. Vamos olhar de novo as opções que esse cara tem aqui, para a gente ver o que a gente tem e o que a gente pode usar, tá? Bom, eu não sei muitas informações, vamos fazer uso daquilo que a gente se propôs, tá? A velocidade por default de velocidade é 5, eu poderia colocar mais lento, mais rápido. Entendo que o brute force ele depende de diversos fatores, né? Tempo, bloqueio de senha, etc. Aqui a gente nem vai falar sobre isso, né? Poderia parar quando tiver sucesso, enfim. Aqui a gente vai trabalhar só com algumas informações, então, de primeira mão, o que a gente vai fazer é setar o arquivo de senha, né? Então, que é por onde a gente, de certa forma, começa. Então, a gente seta lá o nosso passfile. Esse cara fica no ctemp, né? Esse é o nosso arquivo de senha. A gente vai setar de onde a gente partiu. Então, mesma coisa que a gente fez antes. É de onde a gente sabe que está partindo a nossa conexão. A gente vai setar o mesmo número de threads que a gente usou antes. E lembra que a gente falou, bom, se está tudo padrão, a gente vai tentar fazer essa quebra em cima do SA. Certo? Beleza. Quando a gente roda o exploit, basicamente o que esse cara faz é o seguinte. Ele pega todas as nossas senhas e começa a fazer diversos passos. Então ele vai tentando senha, até que ele encontre a senha correta. O que é extremamente importante aqui? Gente, de certa forma a gente já obteve a senha da SA de um banco de dados. A gente já sabe a senha do servidor. Quanto risco a gente tem com isso? E aí eu vou levantar o seguinte ponto. Beleza, Marcos, mas o acesso aqui é numa rede considerada DMZ, né? Então, uma rede delimitada lá, uma zona onde não tem tanto problema, é o meu site que é exposto para a internet. Esse meu site é um site de publicidade, não é tão importante. E eu não tenho tanto dado sigiloso lá. Se porventura isso acontecer, em algum momento eu vou descobrir, eu fecho essa porta, segue o jogo. Mais ou menos, né, pessoal? Vamos lá. Vou trazer o seguinte ponto para a mesa agora. Bom, eu tenho a senha, certo? Se eu quiser invadir
o banco de dados, eu já consigo acessar ele, vamos até fazer uma simulação, se isso realmente funciona. O nome do servidor a gente já sabe, poderia usar o IP, né? Vou colocar o IP aqui, do cara, senha, qual é a senha que a gente tem aqui? Essa senha aqui, sword1 arroba, e voa lá, estamos conectados na instância, estamos dentro do banco de dados, tem lá as informações. Mas ficar conectado com o SA nem sempre é uma boa estratégia, porque em muitos lugares o SA é uma conta que ela é supervisionada, tem uma certa administração em cima dela, alguém uma hora vai ver que o SA está conectado fazendo alguma coisa no ambiente. O que a gente pode fazer além disso? Bom, lembra que eu falei um pouquinho sobre as configurações do SQL Server, né? Quantos de vocês, o serviço do SQL Server é o usuário que roda o serviço é o usuário SA, ou a conta do serviço ela é SA do banco. Pedir que vocês participem aí comigo, por favor. Quantos de vocês, a conta que roda o serviço do SQL Server é SA do banco? Aí tem uma quantidade bem razoável aí de pessoas, né? Gente, beleza, vejam, entendam o risco que vocês correm quando vocês fazem isso. Bom, eu acessei o SA, eu tenho posse dessa senha, né? Quantos que possuem essa conta, que é usuário do serviço, SA do banco, e essa conta é sysadmin do domínio? Ela é domain admin, perdão, do domínio de vocês. Por favor. Não precisam ficar com vergonha, tá? Brincadeira. Sempre tem, gente. É bem comum, tá? Isso é extremamente comum. E aí lembra que eu falei lá no começo sobre a nossa responsabilidade, né? Quando a gente, em algumas coisas, a gente é corresponsável com isso. Vamos lá? Vamos fazer um exercício, tá? Acessei essa conta aqui, esse ambiente, com a senha que a gente acabou de quebrar. Estou conectado na instância. Aliás, vocês viram que ficou vermelho aqui? É uma dicasinha bem rapidinha dou para vocês. Quando vocês forem fazer conexão, se vocês quiserem separar o ambiente de produção, qualidade, usem aqui, ó, Connection Properties, usem uma cor. Vocês nunca vão esquecer que vocês estão no ambiente de produção quando entrar uma conexão vermelhaça assim, ó, ou cor que vocês desejarem, né? Mas vamos lá, então, estamos conectados no nosso ambiente, né? Vou liberar Show Advanced Options e vamos habilitar XP CMD Shell. O que eu faço com o XP CMD Shell? Gente, eu estou apto dentro do SQL Server a executar alguns comandos como se estivesse na console da minha máquina. Vamos lá? Executei um select numa pasta C, SQL Backup. Eu não sei o que tem dentro dessa máquina. Dir no C, vejo todas as pastas que tem. Olha, tem uma pasta SQL Server. Vamos lá, SQL Server. Dir no SQL, olha, tem pasta backup, data, log, temp, tem separadinho cada um dos caras, tudo. Pasta backup, vamos ver o que tem lá dentro? Olha, que legal, eu tenho aqui arquivo texto lá, e eu tenho um back, eu tenho um arquivo de backup do meu banco. Poxa, o pessoal faz backup e larga nessa pasta. Então, eu já tenho como saber onde guardam as informações. Poxa, é um risco muito grande. Mas eu não consigo copiar isso. De certa forma, não. Mas olha só, posso rodar um ipconfig na máquina. Poxa, Marcos, mas o que eu ganho com o ipconfig? Bom, gente, eu sei o IPv6 dessa máquina, né? Eu sei o IP dela, já sabia isso antes. Eu sei a máscara, subnet mask. Subnet mask me ajuda, poderia ter o default gateway, poderia ter o DNS, e tudo isso são informações extremamente importantes para a gente criar um outro acesso. Vamos extrapolar esse cara, gente? A gente falou que o usuário da máquina, o usuário que roda o serviço, né, é o usuário admin, o usuário que roda o serviço é SA do banco, certo? Certo. Então, se ele é SA do banco, o usuário que eu estou rodando aqui, administrador da máquina, eu consigo fazer isso aqui, ó. Net user e criar um usuário, setando uma senha, né? Essa é a nossa senha aí. Senha hoje vai ser edivaldo1@. E a gente vai adicionar esse cara no local group de administradores, certo? Vamos ver se a gente consegue. Comando com sucesso, sucesso e sucesso. Beleza? Vamos ver se funcionou mesmo.
rapidinho. A gente olha aqui, gerenciamento do computador. E eu invadi uma máquina da DMZ, que não tinha, de certa forma, importância nenhuma. E a gente tem o Hacker Marathon 2019 criado no nosso servidor. Esse usuário está aqui, no grupo de usuários, né? Opa, perdão, aqui na parte de usuários. Hacker Marathon 2019, criado através da SQL Server, né? E esse cara está dentro dos administradores da máquina. Agora, se eu quisesse, eu poderia fazer uma conexão remota nesse servidor. Através dessa conexão remota nesse servidor, eu já poderia logar nesse cara. Ah, Marcos, mas não vai conseguir fazer conexão remota porque está desabilitado isso lá. Não tem problema. Habilitamos. Agora a gente pode fazer acesso remoto, porque está habilitado o TS no servidor. Poxa, mas eu tenho regra de firewall, que bloqueia essa porta 83389 de conexão. Não tem problema. Agora, criamos uma regra de firewall que possibilita a gente acessar 3389 habilitado para todo mundo. Tudo isso de dentro do SQL Server. Gente, vamos fazer de novo aquele testezinho lá? Hacker Marathon. A senha agora vai ser Murilo Miranda. @ Essa senha é segura, hein? Só para avisar. Essa senha é bem segura e complexa, né? E aí a gente usando essa senha e esse usuário, a gente vai criar um usuário. Vou colocar aqui, ó. Murilo Hacker Marathon 2019. A gente vai criar esse cara agora como domain admin do meu domínio, certo? Vamos ver se funcionou. NetUser domain admin aqui. Acho que esse cara ficou com um tamanho um pouco grande aí. Vou tirar o Murilo. O Murilo não deu certo, hein? Você tá vendo só como é que a minha segurança é forte, né? Nem para criar porcaria ele entra. Não tem como. Ficou muito bom, muito bom. Então, beleza, vamos lá. A senha não tem 14 caracteres, Murilo. Vamos colocar um pouquinho mais. É maior do que 14 caracteres. Vou tirar Murilo. Então, Murilo, @ fica um pouquinho mais fácil. Certo? Certo. Beleza, criado, gente. É que eu tinha feito alguns testes de policy lá e eu deixei essa complexidade sem tinha que ser um pouquinho menor. Criamos o usuário aqui, beleza? Bom, vocês viram que ali eu tentei usuários diferentes. Tentamos outro nome para ele, tentamos, enfim, né? A gente tinha uma mensagem que era uma questão de tamanho da senha, né? A gente criou dois usuários como domain admin dentro da SQL. Será que, de fato, aconteceu, funcionou? Vamos validar isso? Estou entrando no meu AD aqui, conectei em outra máquina, tá, gente? Temos aqui os usuários, vejam que esse usuário é responsável pelos caras, nossas contas, tudo. Olha só, Murilo Hacker Marathon, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha no que o Murilo Hacker Marathon faz parte. Membro de domain admin. Então, pessoal, vou voltar aqui no nosso servidor. Vejam a fragilidade do nosso ambiente quando eu falo, Marcos, mas eu simplesmente acessei um servidor de banco de dados da DMZ. Gente, agora eu tenho um domain admin na DMZ. Se vocês possuem algum trust de relacionamento dessa rede com a rede principal de vocês, vocês acabaram de comprometer toda a rede de vocês. Eu tenho um usuário domain admin, eu tenho um usuário com permissionamento extremamente elevado no ambiente, e agora, possibilidade de fazer o que eu quiser no servidor. Posso conectar remoto, copiar lá o meu arquivo de backup, lembra que a gente falou, né, que tinha um arquivo de backup no C, SQL, backup, RH, ó. Então eu tenho parte de recursos humanos aqui, copio esse arquivo, vou embora, faço o que eu quiser com ele, porque agora eu tenho posse desse cara para fazer o que eu quiser. Com simples acesso a um SQL Server, eu comprometi uma rede inteira, habilitando conexão remota, criando usuários, então eu nem preciso mais acessar com o usuário que eu quero. Poderia agora vir aqui e criar, né, permissionar aí o
usuário, para que eu não precise mais necessariamente usar o usuário que a gente já fez o acesso antes, né? Então, vou permissionar o usuário, agora esse usuário agora é o meu SA, não preciso mais logar com esse cara, então já posso logar com Windows Authentication, logar com o cara lá, enfim, gente, quanto eu expus o meu ambiente, quanto eu expus o meu cenário por conta de alguns permissionamentos. Lembram, gente, que eu comento sobre nós sermos corresponsáveis, né? Quando a gente tem alguns pontos. Por que eu comento isso e me preocupo com este ponto, tá? Muitas vezes a gente recebe algumas demandas que são o seguinte: minha aplicação precisa rodar, precisa de SA. Gente, nenhuma aplicação precisa de SA. As aplicações precisam de permissões. Que permissões a minha aplicação precisa para que eu coloque de fato no meu ambiente, para que eu configure da forma certa. E aí a pergunta: estou em perigo, então meu ambiente todo está errado, eu tenho que agora sair correndo, tirar o SA, porque eu acabei de ver a palestra do Marcos e ele falou que o SA habilitado é um problema, eu tenho que renomear o SA, vai parar todas as aplicações. Gente, não. Pensem da seguinte forma: o que eu estou colocando aqui não são pontos de exclusivo erro, exclusivo problema. O que a gente tem que saber é como evito isso. Como que eu inviabilizo que isso aconteça. E também ter ciência de o que eu estou expondo no meu ambiente quando eu digo que eu vou deixar habilitado o SA. Qual risco eu estou correndo? A gente sabe qual é esse risco? Quando o nosso papel e a nossa responsabilidade está em alertar os problemas e compartilhar esse risco com as empresas, que são com as empresas que a gente trabalha, com as pessoas que são responsáveis por essas tomadas de decisão. Então, esse é o contraponto, esse é o retorno que a gente faz. Eu aceito liberar sim, mas eu aceito nessas premissas. Eu aceito liberar sim, mas o risco que a gente está correndo é este. Todo mundo está ciente desse risco? Todo mundo está a par de que isso pode acontecer? O nosso papel, quando a gente fala de banco de dados, é levantar estas possibilidades. Não necessariamente a gente vai ser a pessoa que barra isso para que isso não aconteça, mas sim fazer com que esses riscos e essas exposições sejam colocadas. Eu preciso colocar determinadas permissões? Muitas vezes nós nos questionaremos e chegaremos à resposta que não. E em outros casos a resposta será sim. Vou dar um exemplo do que a gente falou. O browser deu todas aquelas informações que habilitaram o início do nosso processo de hacking. Sim. Então eu vou sair desligando o browser? Não. Em um ambiente cluster eu não posso desligar o browser. Então como que eu vou fazer isso? Na verdade não vai fazer. Mas sim vai saber e deixar bem claro o risco que a gente corre quando isso acontece. E de outras formas, por outros métodos, eu posso evitar que isso aconteça. Então, desde fazer uma varredura em quem está fazendo scan na rede, eu posso colocar mecanismos para evitar isso. Quando eu for fazer tráfego de informações, que não que seja uma boa prática, mas existe uma possibilidade de fazer inspeção desse tráfego. Então, tudo isso é o que a gente libera, o que a gente possibilita quando a gente opta por uma decisão. Então, é exatamente esta a proposta. Trazer esse entendimento, trazer essa compreensão e mostrar o quanto a gente é vulnerável, né? O quanto a gente também é corresponsável pela vulnerabilidade de tudo e não somente do meu banco de dados. Como que eu faço, então, para validar isso, para verificar? Gente, o PES Marathon aconteceu um pouquinho antes da liberação oficial, tá? Isso deve acontecer no final de agosto. Entretanto, eu trago aqui a versão beta, né? Não é nem alfa, na verdade a versão alfa não é nem beta ainda, de uma procedure que eu estou criando. Essa procedure tem qual propósito? Essa procedure ela fará um scan no ambiente de banco de dados de vocês e ela vai relatar as vulnerabilidades do ambiente de vocês. Se eu não me engano, agora nessa versão alfa, ela só tem acho que 2 validações, se o SA está habilitado e alguma outra questão. Eu não me recordo bem certinho, tá? A versão beta mesmo está sendo trabalhada, ela deve ser liberada até o final de agosto. Estou trabalhando com algumas empresas de segurança
para finalizar essa procedure, é um procedure totalmente aberto ao público. Eu peço, se vocês puderem baixar, dar uma olhadinha na proposta e contribuir até com ideias, com tópicos que vocês acham que é interessante. Se esses tópicos não estão, eu faço questão de colocar, boto lá as devidas referências de contribuição e vamos enriquecer, né? Vamos montar essa procedure cada vez melhor. A proposta dela é fazer essa varredura, indica para vocês qual o problema ou qual a vulnerabilidade e como corrijo ela. Fica a cargo de cada um se vai ou não realmente executar, porque lembrando, cada ambiente tem as suas peculiaridades e cada uma destas peculiaridades são características do cenário de vocês. Então, algumas delas realmente tem que ser assim e vocês não vão fazer alteração, mas é legal que a gente tenha pelo menos essa visibilidade e posteriormente até de repente pega isso, bota num documento de risco, compartilha com a empresa e que as pessoas responsáveis pelas soluções assinem isso e estão a par disso, estão compartilhando desse ponto. Pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês. Se tiverem algumas perguntas, a gente tem alguns minutinhos para isso. Opa! Marcos, desculpa te interromper. Primeiro, obrigado para você aí pelo seu tempo. E a gente tem, na verdade, uma pergunta que é do Mauro Pereira. Legal. Marcos, você acredita que o SQL TDE pode realmente ajudar nessa questão de segurança? Então, quando a gente fala do TDE, a gente está falando especificamente do tráfego dessas informações, né? De certa forma, sim, algumas formas possibilitariam que a gente conseguisse verificar quem está chegando na minha conexão, né? E se eu não tenho essa criptografia, eu não vou conseguir fazer a conexão. Sim, de certa forma, resolve em partes. Por outro fator, a gente tem que cuidar essa questão de administração, porque o acesso dentro do servidor, de certa forma, a gente tem que também estar validando quando a gente tem essa exposição. Mas sim, o TDE resolveria, por exemplo, esse problema se a pessoa estivesse se passando por uma aplicação nessa conexão. Então, é uma forma de resolver parte destes problemas. Lembrando que muitos deles são características que nós mesmos deixamos, né? Então, nesse caso aqui, nessa analogia que a gente fez, muitas dessas configurações nós equivocadamente deixamos lá habilitadas. Então, por exemplo, SA é bem comum renomear este usuário. Desabilita ele, cria um outro com outro nome, né? Mas certamente em alguns pontos sim, TDE resolveria algumas partes na questão de comunicação, principalmente por algum método que se passe por application, né? Nós temos aqui agora duas mensagens do Marcos Felisberto, que colocou a mãozinha para cima, imagino que seja agradecendo, alguma coisa assim. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar aí que a gente já passa. Esperar 3 segundos. 1, 2, mais alguém colocou aqui, obrigado. Tá, então é isso, muito obrigado Marcos, obrigado pela presença de todos vocês aí. Eu vou... Gente, só antes de finalizar, desculpa te interromper, Divaldo, eu queria agradecer muito a presença de todos e antes da gente terminar, eu só queria colocar uma frase que eu costumo colocar nas apresentações, que é a seguinte, queria agradecer muito o tempo de vocês, porque o fato de vocês estarem aqui e as empresas de vocês estarem liberando, com certeza vocês têm um destaque acima de outros no mercado, então muito obrigado de verdade pelo tempo de todos, pela disponibilidade, obrigado Edivaldo pelo tempo que está apoiando aqui na moderação, obrigado a todos, ao PES também, e um bom PES Marathon para vocês aí, bom dia pessoal. Valeu, tem lá agora a palestra sobre o Database Recovery, que é muito legal, vamos correr para lá, valeu, um abraço.